Olá, tudo bem com você? Eu sou o chefe Fernando Siquim e eu vou ser o professor que vai ministrar o curso de chefe profissional e chefe por hobby aqui na Chef Gourmet de Balneário Camboriú. E hoje, para a gente começar com o pé direito, eu vou ensinar para vocês a fazer um delicioso rondelli, que é uma massa típica italiana, tá? Que a gente vai rechear e enrolar, ele fica tipo um rocambole, né? Recheado com queijo e linguiça blumenau. Então a gente vai fazer o nosso próprio molho de tomate para ser uma coisa mais caseira, mais consistente, e eu vou começar ensinando para vocês a partir do molho. Então vem comigo, tá? Nós vamos precisar de cebola, tomate, alho, um pouquinho de manjericão, tem aqui também os outros temperos como sal, orégano, pimenta do reino, um azeite de oliva de qualidade e também vai usar um pouquinho da linguiça blumenau. Na mesma que a gente vai rechear o rondelli, a gente vai usar um pouquinho dela no molho também. Então vamos começar cortando a cebola. Tá? Então a gente começa fazendo um corte na cebola. Tá? Faço um corte aqui, ó, no meio dela também para poder tirar uns cubinhos menores. Tá? Esse molho é um molho de tomate mais tradicional, né? Como eu disse, um pouco mais rústico. A gente poderia estar usando alguns ingredientes também para poder trazer mais cor e sabor, como um vinho tinto ou uma cerveja escura, alguma coisa assim. Tá? Aqui hoje não vou estar usando a bebida, que eu quero dar mais ênfase no sabor da linguiça e do próprio tomate que a gente vai estar usando no molho. Tá? Então o tomate também, tenho ele aqui. Aqui a gente usou uma cebola inteira. Aqui nós vamos estar usando 5 tomates inteiros. Tá? Eu já tenho a maior parte cortada. E vou só cortar esse último aqui, também em cubinhos pequenos, para a gente levar isso ao fogo e fazer o nosso molho, que vai ser a composição que vai trazer bastante aroma e sabor para o nosso rondelli. Tá? Então, seguindo aqui, fazendo o corte com os cubinhos pequenos, tá? Que a gente pode estar fazendo. Depois, quando a gente colocar esse molho no fogo e ele for cozinhando, ele for apurando, agregando sabor, quem não quiser um molho tão rústico dessa forma que a gente vai estar fazendo aqui, também tem a opção de bater o molho no liquidificador, porque ele vai ficar um molho mais liso, né? Um molho mais homogêneo. Eu gosto bastante dessa característica rústica de ter os pedaços de tomate mais inteirinhos no molho, tá? Mas aí é uma questão de gosto, não tem certo ou errado. Vocês podem estar fazendo da forma que achar melhor, tá? Então pode agregar também um bacon na preparação desse molho, que fica maravilhoso. Quanto mais sabor a gente puder trazer e agregar, melhor. Vai deixando a nossa preparação cada vez mais saborosa, tá? Então, ó, tenho aqui meus tomates cortadinhos, né? Vou colocar junto com os outros aqui e vamos ao fogo agora. Vamos levar tudo isso para a panela. Pessoal, agora a gente vai dar início ao preparo do nosso molho. Então eu já deixei uma panela aquecendo aqui, eu vou colocar um fiozinho de azeite, tá? E nós vamos começar dando uma selada na nossa linguiça blumenau. Então eu tenho aqui, ó, essa aqui é só a massa da linguiça blumenau, é ela fora da tripa, tá? Ela fica bem, ó, esfareladinha, vira tipo uma massinha mesmo da linguiça. Então lembrando que esse daqui também vai ser o recheio do nosso rondelli, então a gente não pode usar tudo. Vou colocar um pouquinho dessa linguiça aqui, só para poder aromatizar e saborizar o nosso molho. Tá? E a gente reserva o restante aqui pro rondelli, tá? Para nossa montagem. Ó, rapidamente, como a panela já estava quente, ele já fica seladinho, é uma quantidade pequena, e a gente já começa entrando com a cebola e o alho. Tá? Então, vou separar aqui, ó, tenho 2 dentes de alho picado e a cebola, tá? Picadinha também nos cubinhos, igual eu mostrei no vídeo. Beleza. Colocamos a cebola, a gente vai suar a cebola. O que é suar a cebola? Tá? Suar a cebola é quando a gente começa a fazer um refogado e ela não chega àquele ponto de fritar, de ficar dourada. Ela só fica transparente, ela fica um pouquinho transparente, sabe?
antes do ponto de dourar, tá? Então a gente soa a cebola, né? Se secar muito a panela, pode colocar mais um pouquinho de azeite, tá? Eu vou pôr mais um fiozinho de azeite aqui, porque já deu uma secada, pra gente poder ir agregando sabor. Vocês vão ver que isso aqui é um molho simples, tá? Extremamente saboroso e é o que vai trazer bastante elegância para o nosso prato, tá? Ó, aqui a cebola já está quase no ponto que eu falei, tá? Então é bem rapidinho. Se a gente já tiver com a panela bem aquecida, acaba sendo um preparo bem rápido, tá? Vocês tinham que estar sentindo o aroma que está aqui dentro. Tá sensacional. E a linguiça Blumenau também, como ela é bem temperada, é uma linguiça, uma carne bem intensa, acaba trazendo toda essa característica aromática que vai deixar o nosso molho mais complexo e saboroso, né? Já já vocês vão estar provando também. Ó, maravilha. Aqui cheguei com a cebola naquele ponto, então ela já deu aquela esbranquiçada, tá? A gente vai entrar com o tomate. Então a gente pode colocar todo esse tomate, tá? Porque ele vai reduzir. Não precisa adicionar nenhum tipo de água, nada, tá? Nenhum líquido, a não ser que você queira, como eu disse, colocar o vinho ou uma cerveja escura, alguma coisa para poder agregar mais sabor. Porque o tomate, ele é uma fruta que tem bastante água e ele, com a própria água, ele vai fazer vai criar o molho dele mesmo, tá? Então, vocês vão vendo que aqui, ó, do jeito que eu coloquei, ele já começou a soltar a água, tá? E a criar o molho. Então a gente mistura um pouquinho, tá? Como que nós vamos trazer mais aroma e sabor para esse molho agora? Tá? Eu tenho aqui, ó, algumas folhas de manjericão fresco. Então eu vou pegar, vou colocar as folhinhas inteiras mesmo, tá? Do manjericão fresco. Eu gosto bastante de manjericão. O manjericão traz um frescor, um aroma bem interessante. E outra, uma massa italiana. Molho de tomate sem manjericão, né? Não ia ser a mesma coisa. Então aqui, ó, umas folhinhas inteiras, tá? Em seguida, eu vou usar um pouco de orégano também. Aqui, ó, bem inteira, vocês vão ver que já já ela vai cozinhando. Então, ó, eu entro aqui agora com um pouquinho de orégano, para dar aquela lembrada de pizza também, né? Dar uma lembrança afetiva aí de aromas e sabores. Um toquezinho bem interessante, vamos usar umas 2 pitadinhas de açúcar, tá? Vocês vão fazer, poxa, mas açúcar no molho? Sim. Ó, vamos colocar aqui umas 2 pitadas generosas de açúcar, que o açúcar vai trazer uma caramelização para o nosso molho, né? E contrasta com a acidez do tomate. Então ele vai ficar um molho bem complexo, bem encorpado, tá? E aí a gente deixa para colocar sal e pimenta um pouquinho mais para frente, depois a hora que tiver os sabores mais apurados, tá? Agora é questão de tempinho, cozinhar em média aqui uns 5 a 10 minutos, tá? Até o molho começar a encorpar, beleza? Eu já mostro o resultado daqui, como é que fica para vocês. Pessoal, olha só. Aqui, ó, já tem passado mais ou menos uns 10 minutinhos que a gente tá cozinhando nosso molho. Então a gente já reparou que solta bastante água aqui o tomate, ó, como ele começa a ficar levemente se desmanchar, tá? Porém, mantém os pedaços deles do jeito que eu falei, fica um molho um pouco mais rústico. Agora nós vamos finalizar temperando ele com sal e pimenta, tá? Então eu tenho aqui, ó, sal, que é o que vai realçar todos os sabores do nosso molho, e pimenta do reino, tá? Tem a pimentinha do reino moída. Aí para quem gosta de um molho um pouquinho mais picante, um pouco mais pegado, coloca um pouquinho mais de pimenta. Mas aqui já tá uma quantidade legal, tá? Então, tempera o nosso molho e já podemos desligar o fogo, tá? Tendo isso, a gente deixa ele reservado aqui para a gente fazer a montagem do nosso rondelli, a montagem da nossa massa. Fechou? Vamos lá para a montagem da massa agora.
Pessoal, agora a gente vai começar a montagem da nossa massa, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma folha de massa, tá? É uma massa fresca para lasanha, né? Mesmo tipo de massa, num pedaço dela, tá? A gente tem separado fatias de queijo mussarela e a nossa linguiça blumenau, aquela massa da linguiça que eu tinha mostrado no início do vídeo. Então como que a gente faz a montagem? Eu coloco uma folha dessa da nossa massa aqui e coloco o queijo. Vou cobrir toda essa fatia de massa com queijo, tá? Queijo mussarela. Primeiro. Tá? E a gente vai fazer isso 2 vezes. Então primeiro eu coloco o queijo aqui, venho com a massa de linguiça e coloco, espalho lá por cima também. Então pode fazer uma camada bem generosa de linguiça, que aí vai ficar um rondelli bem bonito. Vocês vão ver que a hora que a gente corta ele, ele fica lindo, tá? Que aí vocês já vão entender como que a gente enrola, o porquê desse nome, tá? Ó, então a gente vai espalhando aqui a massa de linguiça, tá? Ó, bem recheado, tá? Então aqui finalizando a primeira camada, tá? Só toma cuidado porque senão os cantos da massa, para não vazar recheio, que senão depois a gente tem que ficar pegando coisa aí que tá sobrando, tá? Então aqui, ó, beleza. A primeira camada está feita, tá? Em seguida a gente vai pegar outra folha de massa e vai simplesmente colocar por cima e fazer o mesmo processo, tá? Então eu vou pressionar bem aqui para ele não ficar tão grosso, tá? Pressionei bem, venho aqui com as fatias de queijo novamente, tá? Ó. E aí a gente faz o mesmo processo com a linguiça blumenau por cima outra vez, tá? É um processo bem simples. Então a gente só vem aqui, ó. Aí vai perguntar, poxa, mas vai com ela crua mesmo? Sim, vai desse jeito, que ela vai cozinhar no forno, tá? Porque depois disso, a gente vai enrolar, vai cortar e vai levar ao forno. Então é importante que você já deixe seu forno, a partir de agora, pré-aquecido, tá? Em 180 graus, para poder levar o nosso rondelli para assar. Agora vem o passo que a gente chama, o porquê do nome, que é chamado de rondelli, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai pegar essa nossa massa aqui, ó, e nós vamos começar a enrolar ela, fazer um rocambole, tá? Então é importante que vocês deixem ele bem pressionado assim, ó, na hora de enrolar, para ir dando as voltas e ele se tornar um rocambole dessa massa recheada, ó. E aí a gente vai dobrando ele, tá? Lentamente, ó, e sempre bem pressionado para ele ficar bem firme, tá? E não se soltar na hora que a gente fizer o corte, ó, aqui, tá? Então, toda vez que vocês fizerem um rocambole, alguma coisa assim, ó, sempre essa parte da emenda, sempre manter ela virada para baixo, para ela se fixar mais, não se soltar, tá? Então a gente tem aqui o nosso rocambole, nosso rondelli. Então ele ainda não é chamado de rondelli porque agora ele é um rocambole. Para ser chamado de rondelli a gente precisa fazer os cortes. Então aqui, ó, do jeito que eu falei, dá aquela pressionada para poder fixar bem aquela parte de baixo onde está a emenda final aqui do nosso rondelli. A gente vem com uma faca e vai fazer cortes de mais ou menos 1 dedo de espessura. Tem pessoas que preferem ele um pouco mais grosso, tá? Mas tudo vai depender do pouco de gosto e eu vou fazer mais ou menos 1 dedo e meio. Então eu venho aqui, ó, com a minha faca e faço um corte, ó. Olha que lindo isso. Eu vou mostrar o primeiro para depois finalizar os cortes. Olha só. Que lindo o rondelli. Agora imagina isso aqui depois assado, tá? Vou terminar de fazer os cortes para a gente montar a nossa forma, tá? E levar para assar. Então, ó, faço os cortes aqui. Maravilha. Agora a gente vai fazer a nossa montagem. Depois de todo o rondelli cortadinho, né? Como eu mostrei para vocês aqui, ó, fica lindo, tá? A gente vai pegar uma forma para levar ao forno. Então eu tenho aqui uma de porcelana, tá? E a gente começa a acomodar eles dentro da forma. Olha isso daqui, gente. Coisa linda, ó. Tá? Então acomoda eles.
Evita deixar eles muito juntinhos para depois ficar fácil na hora de tirar, depois que ele tiver assado. Tá? Porque senão depois aí fica pegando ele, vai quebrando tudo. Então mantenha uma certa distância entre cada fatia do rondelli aqui dentro da forma, tá? Que aí fica mais fácil na hora de tirar ele daqui de dentro depois de assado. Fechou? Ó. Então aqui mantive uma distância legal, né, entre eles. E agora que eu acomodei eles aqui na forma, o que eu vou fazer? Tem aqui o nosso molho, né, que a gente fez no início, e a gente vai cobrir o nosso rondelli com esse molho, que está extremamente saboroso, aromático, tá? E vamos levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus, tá? Então, ó, espalha bem o molho, deixa ele bem molho mesmo, bem molhadinho, bastante molho, fica bem consistente, tá? Porque dependendo da temperatura que tiver o forno, evitar secar a nossa massa, secar o molho e tudo mais. Tá? Então a gente vai cobrir ele literalmente aqui, ó, todo o nosso molho, deixar ele bem consistente, ó. E aí quem quiser colocar, né, um parmesão ralado aqui por cima para levar para o forno, é uma belíssima ideia. Em relação ao rondelli, vocês podem estar fazendo ele de vários recheios diferentes. O mais clássico é o presunto e queijo. Fica até mais fácil na hora de enrolar ele antes de fazer o corte. Mas vocês podem estar fazendo um que é muito legal, que eu gosto bastante de fazer, de gorgonzola, tá? Com castanha e damasco, fica bem legal essa mistura do doce do damasco com o salgado do gorgonzola. A gente pode fazer de frango desfiado, dá para fazer de tudo quanto é recheio que vocês quiserem, tá? Então, agora que ele está montado aqui, nós vamos levar ao forno. Gente, enquanto o nosso rondelli está no forno, vou dar uma dica de ouro aqui para vocês. Aqui eu tenho queijo parmesão ralado, eu vou colocar ele numa frigideira antiaderente para a gente poder fazer uma casquinha dele, fazer uma tuile. Então eu vou deixar ele bem crocante, que ele vai trazer uma textura diferente para o nosso prato na hora da gente montar. Como eu dei aquela dica antes, que a gente pode colocar ele por cima e levar para o forno, mas eu vou usar dessa forma diferente. Eu vou fazer uma casquinha com ele para a gente estar usando na decoração do prato. Tá? Então, além de decoração, né, ele cria uma textura nova pro prato, não fica só a questão da massa e o molho, né, só a cremosidade. Então a gente vem aqui, ó, e faz uma camada do queijo, tá? Espalha ele, que com o calor da panela ele vai derretendo e logo ele fica crocante, tá? É bem rapidinho, ó. Coloco ele aqui, vocês vão vendo que ele vai ganhando, ele vai derretendo, tá? E logo ele fica crocante. É bem rapidinho e a gente tem uma nova textura para o nosso prato. Ó, gente, aqui ele já está quase. Então é interessante que a gente faça isso numa frigideira antiaderente para que solte com mais facilidade, ó. Então, ó, a gente consegue pegar ele aqui, ó. Vou virar ele para poder secar também do outro lado e a gente já tem uma casquinha crocante de queijo. É legal que aqui a gente pode agregar, colocar um oréganozinho, se quiser colocar um tomate bem picadinho, pequenininho por cima, para poder fazer a composição, deixar ele mais colorido, fica bem legal também, tá? E isso também pode ser feito no forno, tá? Não precisa ser feito necessariamente na frigideira. Se você tiver aquele tapete de silicone ou um papel manteiga, você pode colocar o queijo ralado em cima e levar no forno também, que ele vai causar o mesmo efeito, tá? Então, ó, vou tirar aqui. Para vocês vão falar assim, poxa, mas ele ainda está um pouco molenga. É só o ponto de esfriar, tá? A hora que ele esfria, ele fica extremamente crocante. Tá, ó. Aqui, ó. Tem a tuilezinha, ela já está terminando de esfriar. Eu vou quebrar um pedaço aqui para vocês verem como que é crocante. Ó. Consegue já ouvir o barulho que ele faz? Ó. Então a gente tem uma pelezinha crocante de queijo, tá? Pra gente poder colocar e enfeitar o nosso prato, além de trazer um sabor fantástico, né? A textura crocante e o sabor que a gente vai estar trazendo com o parmesão de uma forma diferente. Maravilha, pessoal. Então aqui, ó, depois de mais ou menos 25 minutos no forno, a gente vai fazer a montagem do nosso rondelli.
Então eu já tenho separado aqui, pegando umas fatias dele, tá? E vamos trazer ao prato. Fazer uma montagem um pouquinho diferente para servir ele de pé, tá? Então aqui vou usar mais ou menos 3 fatias do rondelli. Essa é uma montagem um pouquinho mais diferente, né? Mas a gente consegue trazer uma característica diferente para o prato, tá bom? Colocar ele em pezinho assim e agora bastante molho, deixar o prato bem consistente, com bastante molho. A gente pode colocar um pouquinho por cima dele assim, né? Mas encher bastante aqui as laterais com o molho, né? Que o molho faz total diferença. O nosso molho caseiro, mais rústico. Aqui. Bastante molho. Aqui eu tenho junto com a gente aquela tuilezinha, né? Aquela casquinha de parmesão que a gente fez. Vou colocar ela bem em cima aqui, ó, do nosso rondelli, e vamos finalizar colocando alguns brotos que a gente tem aqui para poder dar um charme diferente pro prato, né? A gente coloca uns brotinhos aqui na volta dele. Então nós temos algumas espécies diferentes de broto aqui que dá uma característica diferente para o nosso prato. Usando com os brotinhos, trazendo uma certa delicadeza para o nosso prato. E por fim, algumas flores que trazem um charme a mais, né? Então, vou usar aqui, ó, tem uma pétala laranja bem bonita pra gente colocar aqui. Opa. Pegar algumas mais coloridinhas. Traz um contraste de cores mais interessante para o prato, né? A gente deixar ele bem colorido, né? Porque um prato de massa é uma festa, né? Então deixar bem colorido. Mais algumas pétalas das florezinhas aqui. Vou pôr mais uns brotinhos aqui em cima. Opa, esse eu quero aqui em cima. E aí fica parecendo um jardim bem bonito o nosso prato do rondelli. Então, essa aqui é a apresentação do nosso prato. Então eu espero que você tenha gostado dessa nossa receita, né? Que se delicie com ela, que aproveite bastante e vem para Chef Gourmet, tá? Aqui junto comigo eu vou ensinar tudo isso e muito mais.